Olá, pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui na live, em especial aqui do Marcelo Kenji, da Luciana Pavan, por terem aceitado aí o convite, né, para participar. E essa live, ela faz parte de uma iniciativa de um grupo chamado Ajuda em Tempos de Crise, né, que é um grupo formado aí por profissionais, amigos, né, que decidiram se reunir aí para compartilhar conhecimentos e auxiliar aí os micro, pequenos empreendedores e autônomos. Tá, e a gente acabou virando uma comunidade, né, para ajudar as pessoas a enfrentarem aí a crise causada por essa pandemia, tá? E a gente tem canais no Facebook e no YouTube, eles podem ser encontrados pela hashtag Ajuda em Tempos de Crise, precisa colocar a hashtag e precisa escrever Ajuda em Tempos de Crise tudo junto, senão não encontram, tá? E aí, fazendo a apresentação aqui, né, então a gente tem aqui o Marcelo Kenji, ele é assessor de investimentos na Serum Investments, que é credenciada a XP, e lá na Serum ele tem o papel de esclarecer as dúvidas de investimentos e montar a carteira de investimento de acordo com o objetivo de cada pessoa. E a Luciana Pavan, também, muito obrigada, Luciana. Ela é líder de economia comportamental e finanças pessoais em um aplicativo de finanças chamado Olivia. Ela vai falar um pouquinho sobre isso depois, é super interessante. Também é fundadora do canal 90 Segundos de Finanças no YouTube, também muito interessante, e conselheira voluntária da ONG Multiplicando Sonhos, que leva a educação financeira aos jovens de escolas públicas. Além de ter também alguns cursos na Udemy. Muito obrigada, pessoal. E eu coloquei no meu post no Facebook, falando assim que o fato das pessoas não investirem nem sempre tem a ver com falta de dinheiro, né? Mesmo porque é possível a gente iniciar com muito pouco. E aí os motivos, então, do porquê que as pessoas não investem, eles podem ser diversos, né? Seja por falta de conhecimento, então as pessoas não sabem onde aplicar o dinheiro, por exemplo, ou por medo, né? Principalmente pessoas aí que tiveram a época aí que o governo confiscou o dinheiro, às vezes elas têm um pouco de receio de investir, né? Por achar que isso vai acontecer novamente. Também barreiras comportamentais, né? Então, essas barreiras comportamentais que nem sempre a gente consegue identificar, ou outros fatores também, é um pouco do que a gente vai falar aqui na live, né? Então, aqui nessa live a gente vai compartilhar aí algumas dicas e informações, né, de como poupar, como investir melhor o seu dinheiro, e tá voltada para iniciantes, né? E aí, dentre os tópicos que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre como guardar dinheiro, né, essas barreiras que eu falei comportamentais também, né, que impedem aí as pessoas de pouparem. A gente vai falar um pouco sobre renda extra, tipos de investimentos e esclarecer aí alguns mitos e verdades em relação às finanças pessoais também, tá? E aí, antes da gente começar com as perguntas, eu queria falar muito brevemente aí de uma historinha pessoal minha, de como é que eu entrei nesse mundo dos investimentos, né? Então, eu sempre fui uma pessoa aí muito econômica, né? Super pé no chão, eu sempre vivi e ainda vivo, né? Gastando muito menos do que eu ganho. E talvez, assim, a primeira vez que eu guardei dinheiro na minha vida foi aos 15 anos, que meus pais deram uma viagem para Disney, e aí eu precisava de dinheiro para levar, então eu acabei juntando um dinheiro, né? E de que forma que eu juntei dinheiro? Eu comecei a vender Avon e Natura, né, para os meus tios e para os meus vizinhos, coitados, que compraram de mim. E aí, depois, mais velha, né, eu acabei fazendo um mestrado na Europa, entre 2008 e 2010. Eu tive uma bolsa da União Europeia e a gente recebia aí um valor mensal. E aí eu voltei do mestrado para o Brasil e o dinheiro, né, na conversão do euro para o real, acabou dando um dinheirinho legal ali. Aí eu acabei colocando no banco. Obviamente eu coloquei em poupança, porque eu não entendia nada, né? E aí eu lembro até que a gerente do banco, ela falou assim que para eu subir um nível, né, conseguir uma outra categoria acima de benefícios, eu tinha que ter um montante X lá, e eu achei que eu fosse demorar muito para chegar nesse valor, né, mas aí relativamente rápido eu cheguei, né, e aí a gerente do banco, ela começou a recomendar alguns investimentos.
né? E eu fui vendo que mesmo com aqueles investimentos que eu não sabia que eram péssimos, mas eram péssimos, eu consegui juntar um dinheirinho ali e conseguir uma renda extra, como se fosse assim, né? E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí, em 2014, eu comecei a ver os vídeos da Natália Arcuri, do Me Poupe, que hoje ela é uma, né, influencer, tem mais de 5 milhões de seguidores. E essa época foi a época que ela começou a falar de investimento, né? E de uma forma muito simples, né? E ela foi uma das pioneiras aí. Não existiam aí todos esses YouTubers de finanças que existem hoje em dia, né? E aí eu comecei a seguir a Natália, comecei a seguir outros YouTubers também, o Primo Rico, né? A Mirna do Economirna. E aí eu comecei a ver não só vídeos, eu ouvia também bastante podcast, né? Fazia leitura de sites, matérias, jornais, etc. E aí eu comecei a investir cada vez melhor. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque as pessoas, para que as pessoas entendam que assim, não precisa ser um expert para começar a investir. Né? E que de pouquinho em pouquinho a gente consegue acumular um bom valor. Né? Eu não tenho formação acadêmica nenhuma em finanças, né? Mas hoje em dia eu considero que eu tenho um conhecimento em finanças, em fintechs e investimentos, mais do que talvez 95, 90% da população brasileira. Né? Então, hoje eu invisto, né, em corretoras, em fintechs, até me aventurei aí no investimento de uma startup, né, e tudo que eu tive de conhecimento foi por meio de conteúdo gratuito disponibilizado na internet. Né? E então, assim, eu acho que hoje um dos meus objetivos é aí conquistar a independência financeira, né? Eu acho que é o objetivo de muitas pessoas, que é conseguir viver do seu dinheiro, dos investimentos, né? Porque eu acho que isso dá uma liberdade de vida, né? E essa época, principalmente da pandemia, reforçou essa necessidade da gente poupar e guardar dinheiro para usar em épocas de emergência, né? Então, reforçou cada vez mais isso. Então, assim, brevemente, isso daí é um pouco do como que eu comecei no mundo dos investimentos, né? Mas aí, para dar o primeiro passo, é claro que a gente precisa ter o quê? Dinheiro para investir, né? Então, antes de investir, a gente precisa saber poupar, né? Então, a Luciana, ela vai dar algumas dicas aqui para a gente, né, de como poupar, de como guardar dinheiro e falar um pouco sobre por que as pessoas não conseguem guardar dinheiro, né? Se existem alguns empecilhos aí, né? E aí, Luciana, eu queria começar perguntando para você, por que você acha que as pessoas não conseguem guardar dinheiro, né? A Luciana, que ela estuda muito sobre isso, né? De psicologia econômica, né? Se existem barreiras comportamentais que impedem as pessoas de guardar dinheiro, e se sim, quais seriam essas barreiras? Só para a gente começar a nossa discussão aqui. Bom, Débora, obrigada pelo convite, boa noite, que bacana ouvir a sua história, a sua experiência, que realmente super positiva, mas infelizmente nem todo mundo teve esse comportamento positivo, né? E as principais barreiras que eu vejo, na verdade, são três, são as sociais, as educacionais e as financeiras, e as familiares. Então, assim, a social é porque a gente vive numa sociedade aí, como muitas outras no mundo, né, que incentiva demais o consumo. Então, você é reconhecido pelas coisas que você tem e as pessoas acabam dando mais valor a ter um tênis caro, a ter um celular de última geração, sem medir as consequências, se isso vai levar ao endividamento, se você tem condições realmente de pagar aquilo. Então, esse é o primeiro passo, ou seja, como que essa sociedade, o entorno que você vive, ele realmente impacta no seu comportamento negativamente. O segundo ponto é a questão educacional. A gente não tem, né, formalmente, nem nas escolas, nem nas faculdades, uma educação financeira. É o que você falou, a gente tem iniciativas pontuais, tem bastante coisa na internet, tem cursos, e aí, nesse sentido, a gente está caminhando
para uma coisa melhor, porque até tem uma notícia aqui que essa semana foi assinado um decreto, se eu não me engano, é o 10.393, que foi instituído, sim, a Estratégia Nacional de Educação Financeira e o Fórum Brasileiro de Educação Financeira. Então, ou seja, a gente já está caminhando para, de fato, ter educação financeira como uma disciplina nas escolas. A gente sabe que vai demorar um pouquinho até chegar na ponta, mas pelo menos tem um futuro aí promissor para essa não ser uma barreira tão importante no comportamento das pessoas. E por último, a familiar, né? Quantas famílias você não vê que brigam por dinheiro, que dinheiro é um problema, que o dinheiro é o motivo do divórcio dos casais? Então, imagina então o contexto, né? Você cresce numa família que dinheiro é um tabu, que você não fala, aí você vai para a escola, você não aprende, e aí quando você vai para o mercado do trabalho, você começa a ganhar o seu dinheiro, você vive numa sociedade que incentiva o consumo. Então, assim, são muitos anos de comportamentos nocivos ao seu redor, né? Então, isso com certeza impacta muito na forma com que a gente lida com dinheiro, e, logicamente, a gente tem que tentar ao máximo sair dessa bolha, sair desse grupo aí que está sofrendo as consequências desses 3 pontos. É super interessante isso, né? Até o que eu tenho percebido assim nos jovens ultimamente, né? Principalmente nos jovens de ensino médio ou jovens universitários, é exatamente esse interesse em aprender mais sobre investimentos, né? Eu não sei se vocês têm percebido isso também, mas assim, para mim está muito claro, tanto que eu trabalho numa instituição e a gente acabou fazendo algumas pesquisas de quais eram os temas que os alunos de ensino médio gostariam de aprender nas escolas. E, assim, o top tema, assim, longe de todos os outros, foi eu queria aprender mais sobre educação financeira, sobre finanças, sobre empreendedorismo, né? Que legal. Então, acho que é super, super interessante isso que você traz, né? De iniciativas que estão começando a ser feitas para poder trazer esse tema que é extremamente importante da gente trazer desde o colégio, né? E aí eu até queria perguntar para o Marcelo, né? Eu acho que um outro aspecto também que eu vejo que muitas pessoas não investem é em relação ao medo, né? Marcelo, o que você tem a dizer sobre isso, sobre as pessoas não investirem por medo? Eu acho que vai muito em linha com o que a Luciana falou também, né? Eu percebi ao longo desse trabalho que eu faço de assessoria, né, que é ajudar as pessoas a investir, que a barreira ela é muito mais comportamental do que falta de conhecimento. A tua trajetória já disse isso, né? Por mais que a gente não tivesse o conhecimento instituído na escola, por mais que a gente não tivesse esse conhecimento vindo aí do berço da família, a gente consegue essa informação, ela está muito mais fácil hoje. Óbvio que tudo isso, já tendo na escola, isso vai facilitar, mas a grande barreira continua sendo o comportamento, os sentimentos, o sentimento de medo, o sentimento, né, de aversão a risco. E seja para poupar ou seja para investir, eu acho que é isso que as pessoas têm que prestar mais atenção, né? O que está levando ela a tomar as decisões? A decisão de comprar por impulso ou a decisão de não tomar uma ação de investir. E para esses medos, né, a minha recomendação é sempre pensar na pior hipótese, né? Na pior hipótese, o que pode acontecer? Então, eu sempre recomendo que o pessoal comece com pouco. Quer investir, está com algum receio, não conhece ainda muito bem como que aquela aplicação vai funcionar, começa com pouco. Porque na pior das hipóteses, o que você tem a perder é pouco. E é um pouco que, se a gente colocar na balança, a gente está falando talvez de R$100, R$200, né? Eu sei que isso, para algumas pessoas, pode ser significante, mas eu tenho certeza que ele também é equivalente, talvez, ao valor que você vai gastar no final de semana com alguma diversão,
com alguma coisa que talvez não seja essencial. Eu não estou falando que as pessoas têm que abrir mão de diversão e abrir mão dos entretenimentos, mas e se a gente separar um final de semana, nos dias de hoje, todos estão sendo obrigados a abrir mão disso, então, queira ou não, acaba sendo uma oportunidade de pegar aquele dinheiro que não está sendo gasto numa saída, numa balada, num barzinho, e experimentar. Acho que a mensagem é essa, é experimentar. Não vá com tudo de uma vez de forma irresponsável. Eu acho que experimentando com valores pequenos, você acaba percebendo que esses medos eles estão só na sua cabeça, né? Muito bacana. E aí até aproveitando, fazendo uma outra pergunta aqui para a Luciana, né? Luciana, você falou muito dessa questão aí do consumismo, quanto que a gente vive numa sociedade consumista, né? E aí, diante dessa sociedade consumista, como que a gente faz para guardar dinheiro? Que dicas que você daria, né? Que a Luciana, ela tem bastante esse papel aí na Olivia, né, que é no aplicativo de dar dicas, né? Então, que dicas você daria para como que as pessoas podem fazer para guardar dinheiro? Então, eu falo que na grande foto, né, é comportamento, né? Você ter um bom comportamento. Então, quem me conhece já ouviu essa frase muito que eu falo: não importa se você ganha 1.000, se você ganha 10.000, se você ganha 100.000, se você se comporta mal perante o seu dinheiro, você vai ser capaz de gastar mais, independente da sua receita. Então, esse é o primeiro ponto, assim. E, inclusive, eu já atendi algumas pessoas também que tinham um salário mensal na faixa de 50 mil reais, né, que está bem acima da qualquer média aí nacional, e a pessoa realmente conseguia gastar mais do que 50 mil reais por mês. Então, não é achismo, não, é verdade isso, né? E, assim, para a gente conseguir guardar dinheiro, eu teria 4 dicas, assim, na verdade, são 4 passos. O primeiro é a questão da organização. E aí vai muito também para quem está nos assistindo, que tem seu próprio negócio, que é um microempreendedor, a organização das contas da empresa, assim como a organização das contas da sua casa. E quando eu falo organização, é física mesmo, sabe? Aquela mesa cheia de papel, é muito fácil você esquecer um boleto ali de baixo, perder a data de vencimento. Então, assim, você ter uma organização física é muito importante. Eu guardo os boletos por data de vencimento, eu guardo por tipo, aqui estão as contas de luz, aqui estão as contas de água. Então, assim, e eu falo que a melhor organização é aquela que você consegue manter. Então, não adianta você comprar 1.000 pastinhas, 1.000 coisas, e você coloca um mês só e depois esquece tudo aquilo. Então, assim, você encontrando a forma que você consegue se organizar melhor e manter aquilo, eu garanto que já vai trazer economia, porque você não vai pagar multa, não vai pagar juros e tudo mais. Aí, muito bem, você tendo tudo isso organizado, é muito mais fácil de você se controlar, que seria o segundo passo. E, de novo, o controle é da melhor forma que você consegue manter. Tem gente que se dá bem com Excel, tem alguns softwares, né, e programas, tanto na internet também, que ajudam. No caso de finanças pessoais, tem a Olivia, que você também conecta suas contas e ela categoriza tudo para você, então também te ajuda a se organizar. E, bom, você fazendo tudo isso, você vai começar a ter uma noção para onde você está indo o seu dinheiro, que é esse o grande benefício do controle. Ou seja, eu estou gastando tanto com alimentação, eu estou gastando tanto com diversão, isso é quanto meu filho me custa, isso aqui é quanto meu cachorro me custa, o cachorro também entra nesse controle, tem uma linha na planilha para o cachorro. E aí você começa a enxergar quanto que, para onde o seu dinheiro está indo e quais são os pontos de economia que você tem, que você poderia ter. Poxa, não está fazendo sentido mais esse plano de televisão.
tá muito caro, estou pagando 400, 500 reais só para Sky, ou só para qualquer operador. Enfim, então, você começa a identificar, quando você tem tudo controlado, você começa a identificar quais são os seus pontos de economia e começa a atuar. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você ter disciplina, porque você começou a se controlar, você acabou se dando limites, né? Tem muita gente que não gosta da palavra orçamento, mas no fundo orçamento são limites, ou seja, qual que seria o limite máximo de gasto com alimentação? Qual seria o limite máximo de gasto com moradia, que seria interessante que eu gastando até aquele máximo, eu consigo economizar por mês. E aí, quando você consegue economizar por mês, você consegue se planejar. E aí, se planejando, você começa a realizar os seus sonhos. Então, você acaba entrando num ciclo positivo. E isso tudo que chega no quarto passo, que é você ter a consciência da sua situação financeira. Então, vou te dar um exemplo que tá fora de finanças, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito alta. Eu não tenho como caber numa calça P. E quando você vê um carro, você vê uma roupa cara, a pessoa tem que olhar aquilo e ter a consciência que aquilo não cabe assim no orçamento dela, assim como não cabe uma calça P em mim. É simples assim, sabe? Eu acho que esse é o grande objetivo, assim, do que eu quero dizer. É tão simples quando você vê uma roupa e saber que ela não te entra, que ela não te cabe, você olhar o parcelamento de um financiamento de um carro, você olhar o preço de uma moto, o preço de uma bolsa, o preço da mensalidade de uma escola, e falar, poxa, isso não me cabe. Neste momento, talvez, mas isso não me cabe. Então, assim, ter essa consciência da sua situação, com certeza te tira de muita encrenca e evita erros, né, que a gente sabe que acaba acontecendo muito facilmente, né, erros de você gastar mais do que você ganha, você entra no cheque especial e por aí começa a bola de neve. Eu acho que também a gente vive num momento de oportunidade, porque essa questão de se colocar limites, né, impor limites para si mesmo, acho que todo mundo acabou sendo obrigado a consumir menos, né? E acho que todo mundo, queira ou não, tem que aproveitar a oportunidade para refletir que a gente precisa de muito pouco para viver. Né? Pelo menos eu percebi o quanto que eu preciso de pouco para viver o meu dia a dia. E muita coisa é supérflua, não é essencial. Né? Em tempos de restrições e serviços essenciais, a gente vê que o essencial, ele é de consumo, ele é mínimo, né? E que a nossa vida tá muito mais relacionado à convivência entre pessoas e os nossos relacionamentos do que o consumo. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade de sair dessa pandemia com novos hábitos melhores de consumo, que vão resultar aí numa economia, e economia essa que pode ser potencializada com investimento depois. Perfeito. Eu acho que é bem isso que a Luciana falou mesmo, né? Então, assim, ponto 1, não importa o quanto você ganha, mas o quanto você gasta, né? Então, não importa se você ganha 50 mil reais por mês e gasta 55 mil reais por mês, né? Então, isso é um ponto super importante, né? A questão da organização que ela colocou, né? É importante a gente ter organização exatamente para a gente não ficar pagando juros, ficar pagando dívida, né? E a questão da disciplina, e aí, inclusive, disciplina para investimento, né? Então, que seja você separar 30 reais por mês, 50 reais por mês, né? Você ter aquilo como, até a própria Natália Arcuri, ela fala, né? De você separar envelopinhos, né? E um dos envelopinhos é o seu envelope de investimento. Você lembrar que nesse mês, todo mês, você vai guardar um tantinho que seja, o quanto você conseguir, né, para conseguir, para isso te gerar uma renda legal, um valor, um montante legal no futuro, né?
Até, Kendi, se você quiser complementar algo sobre essa questão aí de guardar dinheiro. Eu acho que uma vez que a gente consegue dar esses primeiros passos, que é se organizar, ter a disciplina, e a gente começa a ter esse dinheirinho separado para investir no final do mês, eu acho que aí entra o segundo passo, que é onde investir, né? E aí acho que todo mundo vai acabar passando por essa experiência, e muita gente critica a poupança, critica lá o título de capitalização do banco, mas eu acho que faz parte do processo. Eu vejo investimento não como uma coisa que você faz uma vez e acabou, né? Eu acho que é um processo de aprendizagem, é um processo é uma jornada, né? Que você tem que passar alguns passos, e um deles é conhecer os produtos do banco. Eu acho que isso faz parte. Só que assim como a gente vai consumir nossa roupa, né, nosso sapato, a gente tem diversas opções, né? A gente tem a opção de, por exemplo, quero comprar um tênis e eu vou numa loja da Nike, ou se eu quero comprar um tênis e eu vou num shopping. E aí, qual que é a diferença, né? Se você vai numa loja de uma única marca, você está exposto a alguns produtos, mas todos daquela marca. Você acaba não tendo muito parâmetro de comparação, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se tem algum produto melhor. Já quando você vai num shopping, você acaba sendo exposto a diversos produtos de diversas marcas diferentes, todas concentradas no mesmo local. Isso facilita a comparação, promove a concorrência, e quem tem a ganhar é o consumidor, né? E a mesma coisa acontece no mundo dos investimentos. Quando a gente está dentro de um banco, a gente está entrando numa loja de uma marca só. Por mais que a gente tenha ali algumas opções, são todas daquela mesma marca. Você não consegue ter o comparativo se aquele investimento é melhor do que o investimento da marca do lado. E aí entra talvez os primeiros passos do investidor, né, que é entender isso. Não, legal. Vamos segurar um pouquinho, Kendi, de falar dos investimentos, só para eu retomar aqui um assunto com a Luciana, mas super legal isso que o Kendi falou, né? Dessa questão de quais são os primeiros passos, e aí a gente lembra que a gente tem várias alternativas aí de mercado, né? Assim como ele disse, né? Assim como se eu vou comprar um sapato, eu tenho várias lojas para pesquisar, inclusive agora na pandemia a gente tem várias lojas virtuais, né? Que a gente pode comparar o preço muito facilmente. Mas aí eu queria retomar um ponto antes da gente começar a falar de investimento, que é a diminuição de gastos, né? Então, assim, a gente tem o ponto que é o porquê que as pessoas não guardam dinheiro, ok, né? Agora, acho que 2 pontos que são importantes, né? Como que a gente pode diminuir gasto e como que a gente pode ter renda extra, né? Então, são 2 pontos super importantes que eu acho que é legal a gente conversar até antes de chegar na parte dos investimentos, né? Não, concordo. E aí, sobre diminuir gastos, aí eu vou fazer o paralelo aqui, tanto com finanças pessoais quanto nas empresas, a gente tem 2 tipos de gastos, né? Os fixos e os variáveis. Então, a gente tem que pensar em atacar essas 2 frentes. E os gastos fixos, na verdade, eles são o que mais me preocupam, porque é um gasto que a pessoa está acostumada a ter, então ela não questiona mais, é o padrão. Então eu estou acostumado com esse provedor de internet, eu estou acostumado com esse escritório que eu estou, ou eu estou acostumado com uma certa academia, e aí você entra no automático. E é aí que mora o perigo. Quando você entra no automático, você para de questionar, e você não questionando, você não vai procurar outras alternativas que tem. Então, assim, vale muito a pena a gente parar e realmente olhar e questionar esses gastos. E aí eu queria lançar um desafio aqui para vocês, para fazer R$600 no ano, que é quem gasta mais de R$40 de celular. Por que eu te falo isso? Porque eu já postei nas mídias e tudo mais que eu gasto R$39 num plano controle, e eu tenho sim dados e nunca fiquei na rua. Eu também. Aê. Eu negociei.
Pois é. E assim, eu encontro muita gente que gasta 80, R$ 90 em planos individuais, né. É a história de nunca ter mexido, às vezes, numa linha que veio de um plano pós-pago antigo, né. Essas, então, já estão mais de R$ 150. Então, assim, para quem gasta na casa de 80, 90, negocia ou mais, negocia, baixa para 40 tranquilamente, que você vai estar ganhando no mínimo R$ 50 por mês, e em um ano já virou R$ 600, né. Então eu acho que são 2 coisas importantes: olhar para o custo fixo que você tem, e a segunda é anualizar a economia. Por quê? As pessoas falam assim: "Ai, Lu, mas não vale meu tempo ligar para o banco para conseguir R$ 10 a menos na tarifa, ou R$ 10 a menos no pacote de serviço". Não vale, porque em um ano isso vira R$ 120, e quantos anos você não vai ter a conta no banco, né. Então eu às vezes brinco, eu falo: "É como se você pegasse, comprasse 3 pizzas e levasse no final do ano no seu banco". Você faz isso? Você dá a pizza para o seu mas você está dando indiretamente, né. Então, assim, esse é o primeiro ponto, os gastos fixos, vamos olhar. E o segundo é exatamente o que o Marcelo falou, assim, a questão dos gastos variáveis, a pandemia nos deu uma lição forçada de como a gente não precisa gastar tanto no variável, né, como a gente sobrevive um final de semana sem ir no shopping, como a gente sobrevive sem comer fora e tudo mais. Então, realmente, não voltar a todo vapor, né, vamos nos conter, vamos viver num patamar que a gente consiga economizar diminuindo os gastos variáveis. Lições da pandemia. Legal. E Kenji, o que que você tem a falar de como a gente pode diminuir os nossos gastos? Eu acho que a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente não mede, né? Acho que porque aqueles grandes gastos, acho que eles estão na memória, né? O quanto que eu pago de repente do aquele IPVA que vem no começo do ano, todo mundo lembra de cabeça quanto gastou, o aluguel, que é uma despesa pesada no fim no mês, aquelas contas fixas, a gente talvez lembre. O que a gente não contabiliza é exatamente a taxa de R$ 3, R$ 5 do banco, é o cafezinho que a gente toma todo dia depois do almoço, né? Que se a gente somar todos os dias e todo ano, ele é um valor expressivo. De novo, né? Não estou falando que a gente tem que cortar o cafezinho, mas a gente tem que medir, a gente tem que saber, a gente tem que ter a consciência, né, de quantas pizzas a gente está levando para o gerente do banco no final do ano, né? Quanto que a gente está gastando, quantas máquinas de café a gente está comprando com os cafezinhos do dia a dia, né? Uma vez que a gente tenha essa consciência desses gastos pequenos que a gente não contabiliza, aí é uma decisão de cada um. Eu faço questão de tomar meu cafezinho, de ter aquele gasto um pouquinho a mais, tendo a consciência do quanto isso impacta no seu bolso, sem problema. O problema é não medir. Acho que esse que é o ponto. E aí um ponto que é importante é saber quais são esses gastos, né? Até, Luciana, se você quiser falar um pouquinho sobre Olivia, né, que é exatamente ajuda você saber para onde estão indo os seus gastos, né? Exatamente, exatamente. A Olivia é um aplicativo, ele é grátis, e você baixa, conecta a sua conta e ela lê as suas transações e categoriza. Então, isso facilita muito você entender para onde está indo o seu dinheiro, quanto que você está gastando em cada categoria. E aí ela tem alguns mecanismos, como, por exemplo, um desafio, então ela vê que você está gastando muito em tal categoria, ela te desafia a gastar menos, e acaba sendo um controle muito mais fácil para você, né? Ela faz todo o controle para você e vai te avisando. E ela te avisa através de conversas, né? O que também facilita bastante, num tom de voz que não tem nada de financês, pelo contrário, aí é bastante informal. Então, é uma forma que chegou, que foi lançada esse ano, então é uma forma nova aí da gente se organizar e economizar.
Mas tem sido bem bacana aí, a gente já está com uns 200 mil downloads. Eu sou usuário do Olivia e eu achei bacana. Realmente é uma linguagem que foge do economic case, né? É um amigo virtual que fica te incentivando ali todo dia a economizar, a te lembrar dos hábitos, dos bons comportamentos, né? Queria até mostrar aqui, ó, venci meu desafio da semana aqui, ó. Oba! Virou ginasta. Tem até uns memes aqui de vitória, então... Oba! Acho que a gente tem que usar tudo isso ao nosso favor, né? A tecnologia, os métodos, e aí acho que cada um tem que encontrar esses gatilhos, né? Tem gente que vai funcionar melhor aquele método mais manual, aquela coisa mais visual, de criar o envelope, de colocar um post-it, de amarrar um laço no dedo. E tem gente que já está aí totalmente conectado e que vai funcionar muito mais um aplicativo no celular, com toda a facilidade de leitura automática de transação, categorização. Então, acho que tem um mundo aí de ideias e de tecnologias, acho que é só cada um encontrar o teu caminho. É super importante. E aí, de novo, é super importante você saber para onde estão indo os seus gastos, exatamente para que você consiga ali minimamente controlar para onde está indo o seu dinheiro, né, e que você veja como é que você pode, de que forma que você pode diminuir um pouco esses gastos aí, né? Só aproveitando, gente, vou falar boa noite para todos aqui. Eu passei várias pessoas aqui falando boa noite, né? Até tem um comentário aqui do André. Ele falou que era um ponto lá que a gente estava falando anteriormente, né, de às vezes tem pequenos gastos que a gente acaba ignorando do dia a dia, né, e ele coloca aqui que as compras parceladas com prestações pequenas também, né, então às vezes a gente parcela em 500 vezes a geladeira, e aí aquele pouquinho que está indo por mês também é algo que tá comendo parte ali, né, do nosso salário, né? E aí ele coloca aqui também, quando temos mais de uma conta, então esse cenário piora ainda mais, né? É exatamente isso. E o meu pai falando aqui, companhias aéreas chegaram a cortar um palito, para vocês verem, né? Para economizar, né? Para economizar, né? Então, super importante. Exatamente. E aí, falando sobre renda extra, né, Luciana, o que você teria de conselho aí para as pessoas que precisam, porque a gente entende que tem muitas pessoas que não investem exatamente porque o orçamento fica muito limitado ali, né, o mensal, né, então assim, não investe porque realmente não sobra dinheiro, então uma alternativa, além de cortar os custos, seria fazer uma renda extra, né, o que a gente poderia falar sobre isso? Exato. Eu costumo brincar que todo mundo tem um tesouro escondido no armário. Mas tem mesmo, assim, eu acho que essa é uma ideia muito difundida fora do Brasil, né, você tem a época aí da primavera, que o pessoal nos Estados Unidos faz o garage sale e todo mundo vende coisas de segunda mão, mas isso aqui no Brasil também está tomando uma proporção bacana. Eu costumo, assim, para quem nunca vendeu, eu costumo falar para começar por roupa, depois por brinquedo de criança, utensílios da casa, e aí você vai tomando gosto e você vai vendo que mesmo aquela coisa mais antiga, mais parada, tem alguém querendo comprar. Então, isso é uma forma de fazer uma renda extra. A segunda seria com conhecimentos que você tem mesmo. Então, de repente, você pode fazer serviço de tradução, você conhece design, ou você conhece como fazer um site, enfim, tem umas plataformas bem interessantes, por exemplo, como 99 Freelas, como bicos.com.br, são plataformas onde você anuncia o seu trabalho e aí você consegue negociar por lá, elas cobram uma comissão, mas também é uma forma de fazer uma renda extra, né? E aí eu queria deixar duas referências, né, para quem tiver mais interesse nesse assunto. Tem uma referência do 90 Segundos, que eu fiz uma playlist inteirinha, como
eu fiz 10 mil reais em desapego, na verdade, isso é fato, hoje em dia já deve estar na casa de uns 12 mil. E como é que eu fui vendendo? Então, enfim, eu falo como postar, como achar o preço, enfim, tudo, todas as dicas, todo passo a passo. E no próprio canal do YouTube da Olivia, também tem uma playlist chamada Olivia Responde, e lá tem um vídeo inteirinho sobre plataformas que você pode usar para fazer renda extra. Quem se interessar. Legal, e Kenji, quais são as suas dicas aí de renda extra? Hoje em dia tem muito conteúdo, inclusive, disponível na internet com as pessoas dando dicas de renda extra, né? Então, o que você teria aí de dicas para passar para as pessoas? No fim, eu tomei isso como lição. Eu acho que chegou um determinado momento que eu percebi que, por mais que eu tivesse ali minha renda principal e controlasse meus gastos, eu acho que não só para alavancar, né, ter aquela grana a mais, mas eu acho que é importante a gente desenvolver uma outra fonte de renda. Eu acho que a gente ter exclusivamente nossa renda vinda de um único local, queira ou não, é um risco, né? Acho que ninguém está preparado para o que aconteceu muito nessa época, que é perder o emprego, né? E o fato de você desenvolver uma renda extra, essa renda extra pode se tornar eventualmente sua renda principal no futuro, né? Então, eu pessoalmente acabei desenvolvendo a minha renda extra exatamente com esse trabalho de assessoria de investimento, que é um trabalho autônomo. Originalmente, eu sou formado em computação, eu tenho a minha carreira inicial na área de tecnologia, e eu comecei a desenvolver isso como uma segunda carreira, não uma troca, uma coisa que me impedisse, né, ter que atuar em um ou outro. Eu acabei optando por atuar nas duas frentes, e eu acho que todo mundo tem que desenvolver essa segunda habilidade, descobrir esse tesouro que tem dentro de casa, né, dentro do armário. Acho que a gente não é dotado de uma vocação única, de uma função única. A gente é multidisciplinar, a gente consegue atuar em vários campos. Então, acho que realmente todo mundo tem que pensar em desenvolver essa segunda fonte de renda. É super bacana. Até, pessoal, se vocês quiserem comentar aí qual é a renda extra de vocês ou o que vocês fariam, a gente vê várias coisas na internet, né? Então tem assim, pessoas que vão passear com cachorro, né? Pessoas que fazem comida e vão vender delivery, ou faz uma bolachinha ali, vai vender, né? Isso que vocês falaram de consultoria, eu posso prestar consultoria em várias coisas. E agora com a pandemia que está todo mundo fazendo coisas online, né? Por que não dar uma aula online? Por que não fazer uma iniciativa online, né? Então, acho que tem várias coisas super interessantes aí que daria para as pessoas fazerem, né? E ainda aqui um pouco falando de investimentos, né, Kenji, voltando ao assunto investimentos, né? A gente falou um pouco, né, do receio que as pessoas têm de investirem, e que muitas pessoas elas têm medo, né, de investir. Mas a partir do momento que eu conseguir guardar um dinheiro que seja 30, 100 reais, 15 reais, o que seja, né? Quais seriam os primeiros passos para as pessoas poderem investir, né? O que seria interessante? Qual o primeiro investimento que seria importante a pessoa fazer, as pessoas fazerem, né? E aí, se você puder falar um pouco, né, de reserva de emergência. A gente retoma um pouco aquela ideia da jornada, né? De ser uma caminhada e não uma corrida, não uma viagem à lua. Acho que eu vejo muita ansiedade nas pessoas que me procuram de começar a guardar um pouco do dinheiro e querer sair ali de uma poupança e já querer coisas muito avançadas, como bolsa de valores, como termos que eles veem aí na internet. E o que eu digo para pessoas é ir com calma, uma coisa de cada vez, né? Acho que antes de tudo, uma vez que a gente começa a construir esse patrimônio, é importante ter uma reserva boa de emergência, né? E agora, de novo, a gente está vendo quão importante é ter essa reserva financeira de emergência. Isso significa ter um dinheiro à sua disposição para ser usado em momentos de crise como a gente está vivendo agora. Em momentos onde eu tenho
uma perda de emprego, diminuição na minha renda, né? Ou apareceu algum gasto imprevisto, e que eu não me comprometa nas minhas finanças por conta desses eventos não planejados. E aí muita gente tem a dúvida de quanto é que deve ser essa reserva de emergência, né? Existem várias teorias, mas a que eu mais gosto de pensar é num horizonte aí de 6 meses, né? Acho que muitas pessoas que já tinham me ouvido falar isso no passado, falaram, pô, mas guardar equivalente a 6 meses da minha despesa mensal significa que eu poderia perder minha renda, 100% da minha renda, e ficar 6 meses sem nenhuma renda, até que eu me recolocasse no mercado, até que eu voltasse a ter um faturamento. E muitas pessoas, às vezes, me criticavam, dizendo que eu estava sendo muito conservador. Pô, mas 6 meses, né? Um mês basta, porque no mês seguinte eu já retomo. E eu acho que agora fica a grande lição, né? Talvez eu vou mudar o meu discurso. 6 meses eu acho que é até pouco, né? Talvez um ano agora seja o novo normal, né? De ter uma reserva de emergência. E como que eu devo investir essa reserva de emergência, né? Como ele tem como objetivo te proteger. Então, acho que também o pessoal tem que conter um pouco a ansiedade em relação à rentabilidade, ao dinheiro ter retornos altos em pouco tempo, e pensar que esse dinheiro, ele tem que ter segurança. Então, a gente tem que escolher investimentos de baixíssimo risco e que esse dinheiro possa ser resgatado muito rápido, que a gente chama de alta liquidez, né? A poupança é um investimento seguro e com alta liquidez? É um investimento seguro de alta liquidez, mas existem outros no mercado que são tão seguros quanto e também podem ser resgatados com a mesma facilidade, como, por exemplo, o Tesouro Direto. Algumas pessoas já podem ter ouvido falar do Tesouro Direto, mas esses investimentos de baixo risco, ele basicamente tem um funcionamento que é como se fosse um empréstimo. Todo mundo que já teve a experiência de pegar o dinheiro emprestado do banco sabe que a gente pega R$1.000 hoje e vai devolver isso no futuro, devolvendo 1.100. Esses 100 a mais que a gente devolve é os juros, né? Que para o investidor é a rentabilidade, só que aí vai funcionar ao contrário. É você que vai emprestar dinheiro para alguém e esse alguém, depois de um tempo, vai te devolver o seu dinheiro acrescido de juros. A poupança, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o banco. E ele vai te pagar 70. Se você investir no Tesouro Direto, você vai estar emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. E ele vai estar te devolvendo 100. Então, é um investimento que ele é tão seguro quanto o da poupança, até porque o banco vai pegar o teu dinheiro da poupança e ele vai estar te pagando 100, mas o que ele vai fazer com o seu dinheiro? Ele vai emprestar para o Tesouro Nacional. Então, o banco ele vai receber 100 do Tesouro Nacional e vai te devolver só 70. Por que você não consegue emprestar diretamente para o governo? Daí vem o nome Tesouro Direto, né? Você pula esse intermediário e você consegue emprestar o seu dinheiro direto para o Tesouro, tendo uma rentabilidade melhor, né? Então, a minha dica para o começo dos investidores é esse, né? Pensa que o teu investimento é uma jornada, pensa que você vai estar construindo uma casa, e você não vai começar a construir sua casa pelo telhado. Você vai começar pela fundação, pela base. Então, segura um pouco a ansiedade, escolha investimentos de baixo risco, junta um montante que é equivalente a 6 meses da sua despesa. Se quiser uma opção melhor do que a poupança, tem o Tesouro Direto, né? E começa por aí. Bem bacana, e o Kenji é bem didático, né, gente? O Alexandre até está colocando aqui, excelente iniciativa, parabéns pelo painel e pela proposta de trazerem clareza no assunto que ainda é tabu para muitos, é verdade, né? É aquilo que a gente falou, né? A gente não tem educação financeira na escola e a importância disso, né? Então, se a gente tivesse isso desde a escola, que não fosse um tabu, que a gente pudesse começar a investir, tornaria as coisas muito mais fáceis, né? Então, acho que a importância da gente trazer esse assunto para as discussões aí, né? E muito legal. E aí, Kenji, o que você acha? A gente investe em banco? A gente investe em corretora? O que são essas corretoras?
Aí a gente volta àquela questão das marcas, né? Das lojas, né? Quando a gente está no banco, a gente está exclusivamente vendo uma prateleira só de uma única marca. E a corretora, ela acaba sendo aí o grande shopping, onde a gente consegue ver num único local diversas marcas. Então, a corretora, ela acaba não sendo dona dos produtos, ela acaba não sendo dona dos investimentos. Ela disponibiliza para você numa mesma página investimentos de várias marcas diferentes, que fogem dos tradicionais grandes bancos. Então, você vai começar a perceber que tem um mundo de oportunidades de investimentos que te pagam melhor, que te trazem um risco mais adequado. E aí você consegue montar um conjunto de investimento que tem aquele investimento que é para sua reserva de emergência, que ele é de baixo risco para ser resgatado rápido. E aí você começa a criar outros bloquinhos, você vai começando a construir sua casa e começando a construir a sua parede, seus tijolinhos. Então você começa a encontrar investimentos que eles são mais adequados para a sua aposentadoria, que é alguma coisa mais a longo prazo, que você não tem a necessidade de resgatar tão cedo. Você tem um investimento que vai potencializar aí o teu ganho, que já são investimentos de mais alto risco, que pode eventualmente trazer uma perda financeira, mas quando ganha, ganha muito mais do que aqueles investimentos conservadores. E a ideia é você exatamente montando esse conjunto de bloquinhos, né? Aí entra muito o meu trabalho, que é exatamente prestar essa assessoria, né? Não é um trabalho fácil dar os primeiros passos, abrir uma conta na corretora, aí você se assusta com aquela quantidade de opções, você não sabe o que significa um CDB, um fundo, um tesouro, e quem é que está ali para te ajudar, para te explicar o que significa cada investimento e qual investimento é mais adequado para quê. Aí entra o meu papel nesse tipo de explicação. Tá? Gente, não vai ser o foco aqui entrar em tantos detalhes de passo a passo de como abrir a conta ou a diferença de um ou outro investimento, mas todo mundo fica aí com o meu contato, fico à disposição aí para poder ajudar quem precisar. Tá? Legal, a gente tem até audiência internacional aqui, estou vendo que o meu amigo Todd, que eu acho que ele está morando nos Estados Unidos, Todd, we are talking about investments. Bacana. Gente, eu queria trazer aqui alguns mitos e verdades, né, que eu acho que é importante a gente falar, né, então, assim, o primeiro que a gente já comentou, né, das pessoas falarem assim, eu não consigo investir porque eu tenho só R$100, R$50, né, então, assim, mito ou verdade, né, a gente já falou sobre isso, que, na verdade, é um mito, né, porque, não, a gente consegue começar com muito pouco, né, inclusive no Tesouro Direto a gente consegue começar com R$30, eu acho, né? O mínimo é R$30, hoje o Tesouro Selic, ele exige um mínimo aí de R$106, mas existem outras opções do Tesouro que tem um valor até menor. Aí, Todd, faz tempo, ele fala português também, morou no Brasil. E aí um outro mito aqui, né? É impossível, quer dizer, mito ou verdade, né? É impossível chegar ao primeiro milhão, eu precisaria ganhar muito bem para isso. E aí, gente, é mito ou verdade? Eu acho que, de novo, vai entrar a questão do pessoal. O pessoal subestima o poder dos juros, né, o poder do rendimento. Se a gente realmente pensar que para acumular 1 milhão eu tenho que tirar do meu bolso todo esse dinheiro, eu vou precisar aí de R$ 2.770 todo mês durante 30 anos para acumular. Isso se for para colocar debaixo do colchão, é essa conta. Agora, a partir do momento que esse dinheiro que você guarda todo mês, ele está investido corretamente e ele está rendendo e vai ter alguém pagando juros para você, lembra o que o banco faz com você quando você pega empréstimo? É você que tem que trabalhar para devolver R$100 a mais. Agora, investindo é o contrário. Você vai fazer o banco trabalhar para você e devolver um valor a mais. Então, se você tiver aí pelos mesmos 30 anos investindo em alguma coisa que renda 0,4% ao mês, você vai precisar juntar R$1.240. Já é um valor bem mais baixo. E se esse investimento tiver um retorno de 1% ao mês, eu sei que não é tão fácil assim conseguir 1% ao mês mais nos dias de hoje,
mas a gente consegue esse mesmo 1 milhão depois de 30 anos, juntando R$286 por mês. Então, assim, R$286 por mês para chegar em 1 milhão, de repente está um pouco mais perto da realidade de um Hellis mortal, como eu, como muitos aqui. Né? Mas precisa ter paciência, persistência. Né? A gente está falando de um horizonte de 30 anos, não é do dia para a noite. Né? Conseguir uma rentabilidade de 1% hoje está muito mais difícil do que era antigamente. Então, é possível sim, mas tem que tomar atenção para investir bem. E é possível, gente. Aí, quando vocês começarem a investir, vocês vão ver que legal que é você ver que o seu dinheiro ele vai se multiplicando, igual o que a gente falou, né? Seu dinheiro ele vai se multiplicando, e aí quando você vê, eles dizem assim que para você chegar no primeiro milhão é muito mais difícil, né? Porque daí, a partir daí, o seu dinheiro já vai aumentando os rendimentos e tudo mais, então super importante. Multiplica sozinho, né? Até, pessoal, se vocês quiserem colocar perguntas aqui no chat, tá? Podem colocar, tá? A Flávia aqui está falando ótimas dicas. Deixa eu puxar o comentário dela. Assim fica bem mais fácil poupar. Que legal, Flávia. Que bom, né? Que a gente está auxiliando vocês. Aqui a Natier, boa noite. Acho que paciência e disciplina para chegar no objetivo. É exatamente o que a gente colocou no início, né? Essa questão da disciplina, da organização, né, da gente fazer isso regularmente, né, Luciana? Exatamente. Isso que o que a gente falou me faz lembrar muito da questão intertemporal, né? O que você precisa abrir mão hoje para juntar os R$286 para conseguir no futuro, e num futuro distante, o seu 1 milhão, né? Então, assim, ter essa consciência, esse objetivo claro, que é isso que você de fato quer, vai fazer com que você consiga fazer essas trocas, né? Então, é super importante realmente você ter um objetivo claro e, de repente, começa com um objetivo menor, de mais curto prazo, para você conseguir realizá-lo e aí se sentir motivado para ir alcançando cada vez mais, né? E maiores objetivos. Com certeza. O André colocou um comentário aqui, ele falou, penso também que muitas pessoas pensam nos bancos pela segurança, entre aspas, né, da instituição. Eu acho que esse entra num mito ou verdade aí, os bancos são mais seguros? Eu acho que a gente associa muito a segurança com o nome, e o nome, muitas vezes, por trás, a gente não sabe a saúde financeira daquela instituição. Então, aquela ideia de o investimento, eu estou escolhendo para quem eu vou emprestar o meu dinheiro, a gente tem que pensar que, no fim, todos os bancos, eles funcionam mais ou menos da mesma maneira. Ele pega o dinheiro emprestado dos investidores, ele vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para quem precisa. Ele vai fazer um empréstimo consignado, ele vai financiar um consórcio, ele vai financiar a sua casa. Todo mundo que pegou dinheiro emprestado do banco vai pagar um juros enorme, e ele vai pegar um pedacinho daqueles juros e devolver para o investidor. Né? E enquanto aquele dinheiro não está emprestado para alguém, o banco vai guardar. Só que ele não vai guardar dentro dele mesmo. Em grande parte, os bancos vão guardar no Tesouro Nacional, que é o governo. Né? Então, se a gente começa a entender essa mecânica, né, a gente começa a perceber que mais seguro do que o banco está o Tesouro Nacional. Queira ou não, exato, de todas as instituições, o único que tem o poder de imprimir dinheiro é o governo. Né? Então, e aí muita gente associa, né, o Tesouro Direto, que é do governo, e aí começa já a envolver a política e a crise política, e a gente tem que entender que são mundos um pouco separados, né? As instituições financeiras públicas, que cuidam da economia, e a política que a gente vê no dia a dia. Então, se for para quebrar, vamos dizer assim, num cenário caótico, pode ter certeza que os bancos vão quebrar antes do Tesouro Nacional. Então, para quem tem algum receio aí de, vou investir no Tesouro Direto, é lá que estão o dinheiro de todos os bancos. Tá? Quando a gente vai entender a fundo, a gente vê que as corretoras também, elas investem em vários bancos menores, então, de certa forma, acabam sendo bancos também, né, e é isso que você falou, né, e o
O dinheiro que a gente investe no banco, o banco investe no tesouro. Então, por que a gente não fazer esse processo direto e investir diretamente, né? Por que pagar a taxa de administração do banco para ele fazer isso para a gente, né? Então, existem instituições que asseguram o nosso dinheiro, como Fundo Garantidor de Crédito, mas aí a gente pode entrar nesses detalhes aí numa próxima live. Vou colocar uma pergunta aqui, Luciana. É mito ou verdade? Eu vou entrar em um negócio que um amigo meu falou, que é só indicar pessoas que eu ganho dinheiro. Se o meu amigo indicou, é seguro. Mito ou verdade? Mito piscando forte, assim, né? Porque eu acho que o cenário atual, né, de pandemia, gera essa vontade ainda maior de conseguir ganhar dinheiro fácil, né? Isso já é uma vontade, todo mundo sempre acaba caindo, mas agora ainda está um cenário mais perigoso, né? Então, é muito importante a gente estar falando disso também, que são a questão das pirâmides financeiras, né? Para realmente não cair esse negócio, meu amigo me chamou, é só eu indicar mais gente que eu ganho e tal. Não entre, por favor. Gente, o quanto de gente que cai nisso, muita gente cai nisso. Muita gente. Seja investimento em Bitcoin, que alguns falsos aí que surgiram no mercado, seja em qualquer tipo de pirâmide financeira. Aí a questão não existe dinheiro com uma rentabilidade extremamente alta de uma forma tão fácil, né? Muito difícil a gente encontrar isso, né? Então, assim, cuidado com esse retorno extremamente alto em um curto período de tempo, né? É um ponto importante aqui para a gente falar, né? Aí o último mito ou verdade aqui que eu queria colocar Kendi, prefiro deixar o dinheiro guardado no colchão, pois o governo pode a qualquer momento sacar todo o dinheiro da minha conta, como ele já fez anteriormente. Mito ou verdade? Acho que todo mundo está traumatizado aí com o plano Collor, né? Acho que nem todo mundo viveu. Eu mesmo, eu era criança na época, mas óbvio que a gente conhece a história. E eu acho que tem que ficar claro que na época em que isso aconteceu, primeiro que não foi um confisco, né? Não foi uma tomada do dinheiro. O que aconteceu no plano Collor foi o impedimento do saque. Ou seja, você tinha o teu dinheiro na poupança, mas você não podia sacá-lo, né? E eles mudaram também um pouco a rentabilidade, né? O dinheiro que ultrapassasse um determinado valor, ele não ia render da mesma forma que rendia antes. Óbvio que na época a inflação era muito alta e o fato de você não conseguir sacar e aquele dinheiro não estar rendendo de forma adequada, você tinha uma desvalorização do seu dinheiro, tá? Mas não é que ele chegou a ser subtraído, né? E de lá para cá houve lições aprendidas. Tanto é que em 2001 houve uma emenda constitucional, então hoje faz parte da nossa Constituição brasileira uma medida que impede a detenção ou sequestro de bens, seja da caderneta de poupança ou qualquer ativo financeiro, né? Não sei se eu dei uma travada aqui. Estão conseguindo me ouvir? Acho que congelou, mas está dando congelado, mas a gente está te ouvindo. Deixa eu tentar voltar. Bom, então, no fim, a gente tem isso, né? Houve essa emenda constitucional em 2001, que explicitou aí que o presidente da República não pode emitir uma medida provisória fazendo a detenção ou sequestro dos bens aí da poupança. Então, a gente está protegido hoje pela Constituição para que isso não possa acontecer. Legal. Antes da gente dar algumas dicas aqui de sites, que eu acho que vai ser importante para o pessoal, tem uma pergunta aqui da Aparecida, ela coloca aqui, poderiam comentar um pouco sobre os últimos acontecimentos dos investimentos que caíram os juros, chegando até saldar negativo? Esse é o reflexo aí da pandemia, né, queira ou não, que a gente entrou numa situação de crise onde parou-se todo o movimento financeiro do mercado. Ou seja, eu tenho paralisação da produção, paralisação do comércio, desemprego acontecendo de forma generalizada. Então, qual é o mecanismo que o governo tem
para poder incentivar essa economia que vai entrar em recessão. Um dos mecanismos que o governo tem é exatamente diminuir os juros que ele paga para quem emprestar o dinheiro para ele, tá? E como que ele faz isso? Exatamente diminuindo a rentabilidade do Tesouro Direto. Isso tem a consequência para os investidores, que todo mundo que emprestou o dinheiro para o governo, ele passa a render menos, e aqueles fundos de investimentos que acabam sendo uma combinação de emprestar um pouco de dinheiro para o governo, emprestar um pouco do dinheiro para o banco, muitas pessoas também ficaram com medo e que começaram a fazer saques desses investimentos. O que acontece é que a gente está vivendo um momento de falta de dinheiro no mercado, está todo mundo querendo sacar o dinheiro, guardar debaixo do colchão, vamos dizer assim, e para você se desfazer do dinheiro e entregar, você acaba tendo que vender as coisas baratas. É igual alguém que tem uma casa e quer vender rápido. Todo mundo sabe que não é do dia para a noite que se vende um imóvel. Se você realmente quer vender uma casa ou um carro rápido, você tem que abaixar drasticamente o preço. Vendendo por um preço talvez mais baixo pelo qual você comprou. E isso acontece com os investimentos também. Então, quem ficou com essa ansiedade de resgatar o dinheiro, está vendo talvez no curto prazo os investimentos renderem menos ou até negativo, mas por conta desse movimento de saque, e nesse movimento do governo pagar menos juros. Para quem tiver a cabeça no lugar, né, e tiver feito a lição de casa de ter a reserva de emergência e ter o dinheiro investido de longo prazo, a gente vai ver esse valor todo retomar a valorização. Óbvio que a gente não consegue determinar o prazo, mas o movimento natural do mercado é esse valor retomar. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: existem, obviamente, os investimentos de maior risco, menor risco, né? Eu assim, no início dessa pandemia, eu acabei perdendo uns 10 mil reais, mas tô recuperando, né? E a questão é, onde que foi que eu perdi a maior parte do meu dinheiro? Foram naqueles investimentos de médio e alto risco, né? Então, assim, os investimentos que eu tinha que eram de baixo risco, eu perdi muito pouco, né? Então, acho que isso também é um ponto importante aí, né? Vocês conseguirem iniciar os investimentos de vocês em investimentos de baixo risco, né? E como o Marcelo falou, por exemplo, uma alternativa para a poupança seria o Tesouro Selic, geralmente, que as pessoas acabam aplicando, tá? E aí, vamos passar aqui algumas dicas, Luciana, de sites aqui, né? Se você quiser comentar. Isso, olha, o site Vida e Dinheiro é uma iniciativa federal, ele tem excelentes conteúdos, assim, para todos os níveis, tanto para criança quanto para adultos. É um site muito rico em conteúdo de educação financeira. Aí eu deixo também o site da Olivia, para vocês conhecerem um pouquinho mais o aplicativo, e lá tem o link para baixar também. E o site dos 90 segundos, onde também tem um pouco dos meus cursos, dos vídeos no YouTube e tudo mais. Obrigada. Legal. E aí tem um outro site que você tinha falado também, que eu acabei não colocando aqui, da playlist Din-Din por Din-Din do canal da Ambima no YouTube, que ensina os principais conceitos de finanças, é isso? Isso mesmo. Lá também tem um conteúdo muito bacana em vídeo. Inclusive tem um vídeo que eu particularmente gosto muito, que ele explica direitinho sobre as pirâmides financeiras. Então é só entrar no canal da Ambima no YouTube. Tem uma playlist chamada Din-Din por Din-Din, e lá tem um vídeo muito, muito bacana sobre pirâmide financeira. Vale a pena todo mundo assistir. Ai, gente, não caiam nas pirâmides financeiras, né? E esse site do 90 segundos é o site da Luciana, e tem conteúdo no YouTube também, né? Tem sim. E Legal. Lá você consegue ir para o YouTube também. Legal. Então, aqui são as recomendações, né? Até, Luciana, você também tem 2 cursos na Udemy, né?
sobre finanças também? Tenho 2 cursos na Udemy, um sobre esse passo a passo aí de começar a se organizar, que se chama Descomplicando Finanças Pessoais, e o outro é sobre finanças para casais, que também aí é para o dinheiro não ser o motivo do seu divórcio. Oh, super interessante aí para os casais. Eu gosto da Udemy e Udacity, porque geralmente eles têm cursos mais acessíveis, assim, também, né? E Então, são rápidos, né? No caso, os meus, assim, são cursos que você consegue fazer bem rápido mesmo, exatamente para não ficar uma coisa maçante que você não acaba o curso, né? Legal. Aí a gente tem aí na tela o Instagram do Marcelo, kenji.aai no Instagram, e o meu também aí, para quem quiser acompanhar a gente. Pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês, a gente teve uma audiência legal aqui, várias pessoas interessadas nesse assunto, né? Eu acho que é um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem está iniciando aí no mundo dos investimentos, né? E é um pouco também para a gente quebrar um pouco isso, né, essa visão negativa de investimento, que as pessoas acham que não podem investir, que não é para elas, né, que não é um conteúdo que elas têm acesso, né? Então é quebrar um pouco isso e a gente tentar fazer com que as pessoas invistam cada vez mais, né? Principalmente pensando em períodos aí que a gente está vivendo hoje, o quão importante seria se a gente tivesse educação financeira lá na escola, o quanto que as pessoas estariam sofrendo menos aí nesse período, né? Muito obrigada, Luciana e Kenji, se vocês quiserem dar os tchauzinhos finais aí. Eu agradeço a oportunidade, fico aí à disposição para ajudar todo investidor que quiser iniciar aí a tua jornada. Parabéns pela iniciativa, muito bacana esse trabalho. Isso, eu também queria agradecer a oportunidade e falar que a gente está à disposição para o que vocês precisarem aí. Um abração aí para todo mundo da ATC. Legal, o pessoal está agradecendo aqui, e aí até queria comentar aqui, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Então a gente tem aí hashtag ajuda em tempos de crise, né? Então normalmente a gente coloca hashtag e tudo junto. O pessoal aqui está agradecendo, André, muito obrigado, foi muito bom. Aparecido, obrigado, muito bom. A Karina, muito bom. Karina, acho que está em Manaus, né? Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.